Você já pintou alguma coisa e não gostou do resultado? Você já tentou pintar de maneira uniforme para que fique tudo igual e não conseguiu? Ou já pintou alguma vez e a tinta escorreu e simplesmente não pegou onde você estava pintando? Pois é, você precisa aprender as etapas para uma pintura perfeita. E nesse vídeo você vai aprender aqui 4 etapas passo a passo, fácil, que se você fizer cada uma de maneira correta e dando a devida atenção a cada etapa, você vai conseguir fazer uma pintura perfeitamente lisa em qualquer lugar, em qualquer superfície, tá certo? Isso é para qualquer pessoa que queira pintar alguma coisa. Talvez você não tenha isso como profissão, como eu, mas toda pessoa normal já precisou em algum momento pintar alguma coisa, né? Se você não precisou, talvez você não seja normal. Outra vez, talvez você tenha muito dinheiro para pagar o tempo todo as pessoas. Aí compartilhe esse vídeo com quem você quiser, fique à vontade, esse conhecimento aqui é público e quem você achar que deve conhecer esse conteúdo, se você acha ele importante, compartilha, curta, comenta, coloque aí o que você quer, o que você deseja para esse canal, sugestões, né? A gente está aberto também a sugestões, tá certo? Mas enfim, sabe, pintar uma parede, pintar é um negócio assim, sabe, maravilhoso, gente, isso, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas isso assim, traz um negócio na alma, aquela tinta, aquele negócio espalhando, aquela coisa que tem uma cor é vida, gente, aí de repente a cor muda, né, você muda a pele das coisas, muda a cor, muda o ambiente, sabe, você tem uma bicicleta que não gosta e você muda a cor, você já passa a gostar, um quarto que parece feio, você bota uma cor assim, já dá uma vida no quarto, né. Cor é um negócio assim, é uma maneira tão fácil de você mudar as coisas, né, através da pintura, através da cor. Só mudando a superfície você já muda a cara, a aparência das coisas. Então, aprender a pintar qualquer coisa é um negócio assim importante, sabe? O que eu vou trazer para você aqui são dicas de um profissional que pinta desde quase sempre, desde criança, e que estuda sobre pintura e que também tem essa linha de pesquisa dentro do meu trabalho. Eu estudo pintura, estudo cor, estudo tintas, essas propriedades da cor, e eu vou trazer para você aqui 4 dicas, 4 etapas assim que vão resolver o seu problema, tá bom? 4 etapas onde você, se você fizer direitinho, cada uma, obedecendo cada etapa e seguindo as orientações aqui que eu vou lhe passar, você vai conseguir pintar qualquer coisa, é isso mesmo. Não é sensacionalismo, estou falando sério. Por experiência, por estudo, posso lhe dizer que uma pintura perfeita, uma pintura bem feita, ela é o resultado de etapas que precisam ser cumpridas. Se você cumprir cada etapa com esmero ali, com dedicação, você vai conseguir ter um resultado final. Então, primeira coisa que eu vou lhe dizendo, não adianta pular etapas, tá bom? Não pule etapas, faça cada etapa bem feito, mesmo que demore, porque às vezes a gente começa a pintar, né? Aí já quer chegar no resultado final, né? Já tá com aquela pressa. Eu mesmo, quando eu pinto, muitas vezes eu já quero, quando eu tô ansioso para ver o resultado, eu já quero, mas eu já conheço, já sei que para ter um resultado final como eu quero, eu preciso cumprir cada etapa. Então a primeira etapa que você vai cumprir é a etapa do suporte. Primeiro você tem que saber a natureza do local onde você vai pintar, que é o suporte. Por exemplo, se for madeira, a madeira, não sei se você sabe, mas ela tem poros, né? Tem espaços, buracos pequenos, microscópicos, por onde a tinta vai entrar, e se você pintar diretamente na madeira, parte da tinta vai ser absorvida pela madeira e você não vai nem ver a cor direito. A cor vai ficar, dependendo de como a madeira sugar a tinta, ela vai ficar, né, algumas partes vão sumir, outras vão aparecer mais, enfim, dependendo também da idade da madeira. Então, se o suporte é madeira, você vai ter que tomar alguns cuidados que eu vou falar aqui mais na frente. Mas preste atenção no suporte, o tipo de suporte que você vai utilizar é muito importante você conhecer. Pelo menos basicamente, nem que seja pela experiência, errando ou acertando, mas tem que conhecer minimamente seu suporte. Se for, por exemplo, um vidro, a tinta pode escorregar, um vidro fica difícil de pintar com uma tinta inadequada, então você vai ter outro procedimento. Se for metal, já vai ser outro procedimento. Então cada tipo de suporte, que é o local onde você vai pintar, vai exigir de você um procedimento diferente.
dependendo do tipo de material que você vai trabalhar. Se for em cima de uma pedra, né? Se for em cima de uma tela, de uma tela de algodão, no caso, que é a tela tradicional das telas de pintura, né? Tem um outro tipo de procedimento. Se for em material sintético, tem um outro tipo de procedimento. Enfim, o que você precisa entender é que o suporte, todo suporte, ele precisa ter aonde a tinta vai se ancorar. Então ele não pode ser completamente liso, a não ser assim vidro, que você tem tintas vitrais específicas, eu vou falar isso mais pra frente, que você vai pintar no vidro liso, não é qualquer tipo de tinta que vai pegar, né? Então, você tem que prestar atenção nisso. Fora o vidro, os outros suportes, geralmente você precisa lixar, porque a tinta ela precisa ter onde se ancorar. Quando você lixa, você vai criar ali pequenas ranhuras, né, pequenos sulcos no suporte, para que a tinta possa se ancorar, né, e ali ela fique firme. Ela não vai descascar assim com facilidade com a unha, nem qualquer coisa vai descascar a tinta, a não ser que você queira fazer esse efeito depois. Mas se você quer uma cor uniforme, independente do local que você vai pintar, é legal você vai dar uma lixada. Até um tênis, se for pintar um tênis, não esqueça, lixe antes, lixe o tênis, justamente para que a tinta ou a base possa se ancorar adequadamente, não possa soltar com facilidade, né? É importante. Então todo o suporte que você utilizar, o local que você vai pintar, você tem que lixar. É importante lixar, nem que seja uma lixa fininha, mas lembre-se que a lixa vai garantir que sua tinta não solte com facilidade. Quer dizer, é o primeiro passo que vai te garantir isso. Então o suporte onde você vai pintar é importante, não pule essa etapa, preste atenção no suporte. E preste atenção também na base de preparação. Depois do suporte vem a base, tá certo? Você não pode também vacilar na base. Por quê? Por exemplo, na madeira, você precisa de uma base ali para selar a madeira, ou seja, para tapar os poros da madeira, para que a tinta que vai vir depois ela não seja absorvida pela madeira. E também para que essa tinta ela possa ter até uma cor mais viva, né, de acordo com como realmente a tinta é, porque o fundo também vai influenciar na cor. Isso aí já é outro assunto, mas enfim, o que você precisa entender é que a base de preparação ela pode servir para selar a madeira, no caso tapar os poros, e também no caso, por exemplo, for pintar metal, a base de preparação pode ser um antiferrugem, né, alguma coisa que elimina o ferrugem ou que neutraliza o ferrugem para que venha a tinta, o primer, como as pessoas também chamam muitas vezes aí. Existem bases de preparação específicas para cada material, né? Você tem um selador de madeira, você pode usar também como base de preparação tinta acrílica, para qualquer coisa. Só para, como o pessoal diz, queimar, né? Que é você fazer uma base ali para deixar o suporte impermeável, isso é importante. A base vai fazer com que a tinta não entre no suporte, fique apenas na superfície. Então você vai ter ali, a lixa vai deixar os sulcos para que a tinta possa se agarrar. A base de preparação é uma barreira química e física que vai impedir a tinta de ultrapassar essa base e entrar no suporte. Então você vai ter ali a tinta do lado de fora do suporte. Se vai pintar uma madeira, a tinta não vai entrar na madeira. Se vai pintar um metal, a tinta não vai entrar no metal. Entendeu? Se vai pintar um tênis, a tinta não vai entrar no tênis, ela tem que ficar por fora para que você tenha uma camada lisa. Então a base de preparação é importante. E a base acrílica ela serve para praticamente tudo. Tudo. Então na pintura também em tela você precisa de uma base. Você não vai pintar em cima do tecido cru. Você pode até fazer algum tipo de arte assim, mas se você quer fazer uma pintura lisa, você precisa separar o suporte da tinta. E a base ajuda nisso. Quando você, por exemplo, uma pintura em tela, todo artista que pinta em tela, ele sabe por que a tela vem branca, por exemplo, quando você compra na loja a tela de pintura de algodão. Porque a base branca, que geralmente é uma base de PVA, uma base acrílica, ou às vezes uma base de gesso também pode vir, ela já impede que a tinta alcance o algodão, né? Porque, por exemplo, se for tinta óleo, ela até pode corroer também os produtos que é utilizado na tinta óleo, o algodão. E também pode até apodrecer, porque é um tecido tradicional que é usado, né? De algodãozinho cru, algodãozinho lona, lonita, como alguns chamam. Enfim, você precisa estar ligado nisso, porque esse suporte,
ele precisa estar adequadamente preparado. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar uma base de preparação na tela e essa cor branca vem justamente por conta da base de preparação. Entendeu? Então você precisa tomar esse cuidado, é muito importante. Então a gente já viu o suporte, tem que saber qual tipo de suporte, é importante lixar o suporte para preparar ele, para receber a base. Então depois da base, você vai utilizar a tinta. O tipo de tinta para cada suporte, viu? Fique ligado. A tinta acrílica é um coringa, porque ela serve para pintar tudo. A tinta acrílica é um negócio que inventaram assim, que revolucionou o mundo das tintas e dos pintores. Porque a tinta acrílica, que usa uma emulsão acrílica, né, uma substância artificial, como veículo também, para o pigmento e para a água. E ela é um plástico, na verdade é um plástico. A tinta acrílica ela tem um polímero acrílico que é um plástico que ele seca e vira um plástico literalmente. É uma camada de plástico que seca com facilidade. Então você tem um plástico ali líquido e quando ele seca ele fica plástico sólido e não volta mais ao estado original. De maneira nenhuma, não tem solvente que reverta a tinta acrílica. Pode ser que arranque os pedaços, mas reverter não reverte não. Não reverte. Justamente porque ela vira plástico e quando vira plástico acabou-se. Então, por ter essa capacidade, por ser um plástico, ela pode pintar qualquer superfície. A tinta acrílica, na dúvida, use tinta acrílica. Na dúvida, use tinta acrílica porque ela pinta qualquer coisa, praticamente qualquer coisa. Ela pinta. Né? Qualquer coisa em temperatura ambiente, claro. Temperaturas extremas, muito geladas ou muito quentes, ela pode ter outros comportamentos. Mas em temperatura ambiente, e ela até tem um certo grau de resposta a temperaturas altas e baixas bom. Ela tem um quadro de resposta a essas temperaturas bem legal. Mas você pode usar ela em tudo. Mas fora a tinta acrílica, é importante você usar. A tinta acrílica serve para madeira, para metal, para vidro, para qualquer coisa, né? Mas é importante você usar a tinta adequada para cada coisa, porque ela já tem ali as propriedades dentro dela que o fabricante colocou para que ela fixe melhor, para que a cor dela fique melhor, para que ela dure mais tempo. Em vidro você deve usar tinta vitral. Para madeiras é importante usar seladores, tintas para madeiras que são melhores, né? Para pintar parede, tinta, né, de parede de construção civil. Para pintar em tela, né, você use tintas específicas para pinturas que tem um pigmento melhor, que tem uma capacidade de durabilidade também bem maior, e a tinta é bem melhor para ser usada. Então, para cada tipo de suporte, vai pintar uma bicicleta, você vai utilizar ali a tinta spray, que é interessante, uma tinta óleo para pintar metal também, que é muito bom. Então, para cada tipo de tinta, isso no comércio onde você vai comprar, já vai ter tudo. Então, para cada tipo de tinta, você vai ter um tipo ou para cada tipo de suporte, você vai ter um tipo de tinta diferente. Então, respeite isso. Use a tinta adequada, por favor. Não queira pintar com tinta de tecido, o quadro da sua bicicleta, sei lá, uma peça de metal, um óculos desse, por exemplo, que eu mesmo pinto e repinto meus óculos, por isso que de vez em quando ele muda de cor. Eu não posso pintar aqui com tinta de tecido. Pode ser até que pegue e seque, mas daqui a pouco vai descascar, a cor não vai ficar legal, porque a tinta de tecido ela foi feita para tecido. Eu posso até utilizar em papel e tudo, mas vai ter materiais que não vai pegar. Tinta de tecido não vai pegar adequadamente no vidro. Até em plástico ela não responde muito bem. De fato, ela para o tecido e para o papel pega legal, mas o restante não pega bem. Então você não vai usar, por exemplo, sei lá, não, tinta acrílica dá para usar em tudo, mas uma tinta vitral para ser usada também em metal, ela é muito transparente, não fica tão legal. Então você precisa usar o tipo de tinta adequado. Esse é o terceiro passo e um passo importante, tá bom? A gente já viu o suporte, a base de preparação, o tipo de tinta e o quarto passo, se você seguir também, é uma camada de tinta que fica perfeita, né? Vai ficar maravilhoso se você seguir e compreender as camadas de tinta, chamadas também de demãos, né? Para uma pintura lisa, adequada e para uma pintura durar muito tempo, não é legal você pintar logo de uma vez, fazer uma pintura grossa. O mais adequado é uma pintura em camadas, ou seja, você dá uma primeira demão, espera secar
você pinta novamente todo, preenchendo. Sempre que você pintar cada demão, você vai preencher todos os espaços, tá bom? Se você quiser uma pintura toda lisa, sem nenhum tipo de buraco, sem nenhum tipo de efeito, você tem que pintar ela por completo a primeira demão, por completo a segunda demão, e eu sugiro também uma terceira. E cada demão você vai engrossando um pouco a diluição da tinta. A primeira demão a tinta é um pouco mais rala, ou se for você pintar com spray um pouco mais distante, né, ela tem que ficar um pouco mais fraca, mas cobrindo todo o espaço. Porque se você dá várias demãos grossas, a tinta vai escorrer, não vai ficar legal, vai ficar aquela camada grossa e sem forma definida, né? Pode ficar buracos, enfim, dê uma camada fininha, venha com a segunda camada um pouco mais espesso, e a terceira camada pode ser igual à segunda ou um pouco mais espesso que a segunda camada. Mas fique ligado aí que eu vou te ensinar passo a passo, na prática, como você vai fazer essa pintura, tá certo? No próximo vídeo eu vou ensinar na prática como vai ser essa pintura. Mas você precisa entender que essas camadas de tinta são importantes. Por quê? Porque uma camada sobreposta sobre a outra é como se fosse 3 pinturas, é melhor do que uma, entendeu? E você vai ali ancorar uma camada em cima da outra. Mas você faz a primeira camada, é preciso ter a secagem quase completa, né? Pelo menos tem que estar seca ao toque para dar a segunda camada. Aí depois ela tem que estar seca ao toque, você vai esperar um tempo, tocar. Cada tipo de tinta tem um tempo de secagem diferente. Você vai esperar ela secar completamente para depois vir com a outra camada. Para poder formar 3 camadas, de 3, pode ser 4 também, mas 3 camadas está legal, 4 já é um pouco arriscado, tá bom? Então é preciso seguir também esse passo de respeitar as camadas de tinta. Com essas orientações, eu lhe garanto que sua pintura vai ficar no mínimo melhor do que era antes, tá bom? Você vai conseguir, é tranquilo, isso é fácil. Né? Qualquer coisa que você for pintar, eu sei que parece complicado, Pablo, eu tenho que reparar um suporte, base de preparação, tipo de tinta, camada de tinta, é muita coisa. Não, gente, é só 4 passos. No início você vai se preocupar com cada passo, mas depois você vai ficar de boa, tranquilo, você já vai fazer assim, sem perceber. Eu já faço assim, sabe, sem prestar atenção nisso, porque eu já estou acostumado a fazer esse passo a passo, então para mim já vai no automático. Então, as primeiras vezes que você for pintar, das próximas vezes agora, pinte seguindo estritamente cada passo, prestando atenção em cada etapa. Você vai ver que você vai pegar manha, depois você vai fazer de boa, e qualquer pintura que você fizer, você vai conseguir um resultado legal, prestando atenção nesses 4 passos que eu passei para você, tá certo? Então, essa é mais uma dica preciosa. São passos que, se você fizer, o resultado é garantido. Em algum momento você já precisou ou vai precisar pintar. Então fique ligado nessa dica. Então vamos lá e mão na massa, vamos pintar!